olhar, vamos mexer com racionalização de denominadores, legal? Então qual que é a ideia aqui, ó, né? Toda vez que eu tiver uma raiz na parte de baixo, isso não pode acontecer. O olhar matemático, ele faz isso aqui, ó, veja, você fala assim, mas eu vi uma alternativa que tinha lá 2 sobre o raiz de 3, se era correta, mas pode. Quem faz a questão e colocou uma alternativa pode. Você não pode escrever isso aqui numa prova, no caso descritiva, ou numa prova aí, né? Você vai escrever esse valor. Você não pode parar aqui. Porque se você parar nesta forma, neste exemplo aqui, é exatamente o olhar matemático olha que você não sabia que, por exemplo, coisas desse tipo são verdadeiras. Sei lá, vamos pensar 9 sobre 3. Vamos até pensar, vamos deixar o menor na parte de cima. Ó. Então, demonstra que assim, ó, vamos supor que a nossa resposta é essa. Né? Você pode deixar assim? Você não pode deixar assim. Porque você teria que simplificar em cima e embaixo por 3 aqui. E aí isso aqui ficaria 1/3. Então, deixar desta maneira é o mesmo olhar que deixar desta maneira em radiciação aí, legal? No nosso caso eu preciso racionalizar os denominadores, legal? Então vamos pensar o que eu tenho que fazer, o que é necessário fazer. Vamos ver aqui 2 exemplos, vou ver alguns mais, tá? Mas vamos começar com esses 2 aí só pra gente entender, ó. Então qual que é a ideia aqui, ó? Toda vez que for uma raiz quadrada, não pense muito. É simplesmente pensar, eu queria que isso aqui levasse ao quadrado, ó, porque aí sumiria essa raiz. Então a regra é muito simples, tá? Você multiplica em cima e embaixo pela mesma raiz, se for raiz quadrada, legal? Porque se a gente fizer isso, ó, rigorosamente o que vai acontecer? Vai multiplicar esses e iria multiplicar esses 2, né? Que você poderia escrever tanto 7 ao quadrado como 49. Me permitam escrever o 49. Raiz de 49 é 7. Então isso aqui vai ficar o 2 raiz sétima de 7. Você vai lá e corta esse com esse. Não, você não vai fazer isso, não, ô cabeça de Colomba Pascal. Você não vai fazer isso aqui, não pode ser feito. Legal? Isso aqui vai ficar exatamente igual ao 2 raiz quadrada de 7 sobre 7 e ponto final. Acabou. Mas tem uma situação por trás dos bastidores, porque veja, se você fizesse isso aqui, vou multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa, então, ó, raiz cúbica de 4, e aqui, ó, raiz cúbica de 4, se eu multiplicar por raiz cúbica de 4 também, o que vai acontecer? Desculpa. Multiplicar em cima e embaixo por raiz cúbica de 4, eu já quis fazer direto, vamos fazer o passo a passo aqui, né? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz cúbica de 4, ó. Só quando fizer isso que vai acontecer, ó, aqui vai ficar 8 raiz cúbica de 4, e aqui vai ficar 4 vezes 4, que é 16, ué. Rigorosamente vai ficar um 2 ao quadrado, não vai dar, ó. Legal? Então veja, qual que é a ideia? A ideia é você fazer o seguinte, ó. Você vai copiar a mesma raiz em cima e embaixo, ó. Então aqui, ó, raiz cúbica de 4 e deixa um espaço, ó. Deixa um espacinho aqui, ó. Aqui a mesma coisa, ó, raiz cúbica de 4, deixa um espacinho. Que vai se perguntar o seguinte, ó, se não tem nada aqui, qual que é o número que eu poderia escrever aqui, ó? Poderia escrever 1, né? Aí a pergunta vai se fazer assim, ó, que número que eu somo a 1 para dar exatamente este número aqui, ó? Então que número que eu somo a 1 para dar 3? 2, né? Então vai vir 2 aqui e aqui. Porque veja, se eu fizer isto, ó, em cima eu não tenho o que fazer, né? Em cima vai ficar simplesmente 8 raiz cúbica 4 ao quadrado, que é 16, não tem o que fazer, vai ficar isso até o fim. Agora aqui veja que é o 4 elevado à primeira vezes o 4 ao quadrado, que mantém a base, somos os expoentes. Então vai ficar raiz cúbica de 4 ao cubo. Olha que chique! Você corta aqui essas raízes cúbicas, vai ficar então 8 raiz cúbica de 16 sobre 4. Neste caso em particular, com a multiplicação, a gente consegue simplificar aqui por 4 também. Então isso aqui vai ficar o 2 raiz cúbica de 16. Ó. Legal? Chique, honesto, funciona apenas só sempre. Vamos fazer mais alguns exemplos aqui.
No anterior eu também poderia ter feito o que eu vou fazer agora, mas observe uma ideia aqui, ó. Vamos escrever esse 25 de outra forma, ó. Eu vou escrever assim, ó, 4 sobre a raiz quíntupla. 25 eu posso escrever como 5 ao quadrado, ó. Legal? E aí eu vou copiar exatamente a mesma raiz com um espacinho aqui, ó, x ao quadrado. Na verdade nem coloco expoente, né? Só coloco aqui, ó, raiz cúbica de 5. Ó, sem quem tá lá, não coloco expoente não, né? Coloquei por descargo de consciência. Aí eu vou perguntar, o que eu somo a 2 para dar 5? 3, né? Ah, então vai vir um 3 aqui e aqui. Em cima não tem o que fazer, não tem o que fazer. Vai ficar exatamente igual, né? Vai ficar o 4, raiz cúbica, 5 a terceira é 125, ó. Não tem o que fazer, vai ficar desse jeito até o fim. E agora aqui, ó, quando eu pegar o 5 ao quadrado com o 5 à terceira, mantém a base e faz o que com os expoentes? Soma os expoentes, então vai ficar o 5 à quinta. Então é raiz quíntupla de 5 à quinta, ó. A gente vai cortar em cima e embaixo aí, em cima e embaixo, ó, desculpa. Vai cortar, né, a verdade, dentro e fora aqui, vai cortar o radical. Então vai ficar o que, ó, 4 raiz cúbica de 125, aqui não tem como mudar, sobre o 5 e ponto final. Legal? Ponto final. Vamos fazer mais exemplos aqui. Vixe, meu, e se for um negócio desse tipo, ó, eu tenho raiz de 2 mais raiz de 3 e aí, vixe, na parte de baixo, a boa opção aqui acho que é pular, né? Vamos pular nada, ó. Você vai lembrar de uma aula, vou tentar colocar um card aqui, um cartão aqui, que é fatoração. Fatoração já não serve para nada, né? Ah, não vou assistir fatoração porque não serve para nada. Então você vai lá na fatoração e volta. Por quê? Porque é exatamente, precisa elevar este ao quadrado e este ao quadrado. E vai sair desta fatoração aqui, ó. Se eu tiver o a ao quadrado menos o b ao quadrado, isso aqui é o que, ó? É a mais b, a menos b. No nosso exemplo em particular, vamos pensar o seguinte, ó. Eu preciso fazer quem, ó? O raiz quadrada de 2 ao quadrado. E aqui eu coloquei esse menos porque paciência, é o que tem no menos aqui, né? Ali tem um mais, mas não importa, ó. Eu precisaria que aparecesse o quê? Que aparecesse aqui, sumisse a raiz ali, ó. Seria um raiz ao cubo ao quadrado, ó. Porque eu preciso sumir com a raiz, ó. Aqui sumiria a raiz e aqui sumiria a raiz. Então veja que isso aqui é exatamente quem, ó? Um raiz de 2 mais raiz de 3. E aqui vai ser quem, ó? Raiz de 2 menos raiz de 3. Só que veja, ó, nós já temos isso daqui, ó. Né? Que é o que está escrito aqui, ó. Então o que a gente precisa? Multiplicar em cima e embaixo, ó. Porque a gente quer que chegue nisso, ó. Esse é o nosso objetivo, ó. O nosso objetivo é chegar aqui, ó. Legal? Porque aqui ficaria 2 menos 3. Lindo, nenhum problema. Nós só temos esta parte. É só multiplicar por quem? Exatamente por esse elemento. Na verdade a gente costuma utilizar esse termo, né, às vezes a gente ouve mais na parte aí de números complexos. Mas eu vou usar esse termo agora também porque não está errado. Você multiplica quando tiver coisas desse tipo, ó, pelo conjugado. Em outras palavras, é cópia do que está escrito aqui, ó, cópia com o que está escrito aqui, ó. Então, ó, raiz de 2 e raiz de 3. Raiz de 2 e raiz de 3, só que com o sinal trocado, ó. Porque se tiver o sinal trocado, ele vai elevar os dois lados ao quadrado. Então, se aqui é mais, vai ficar menos e menos. Se eu fizer isso, na parte de cima vai ficar 7, raiz de 2, menos, raiz de 3. Tudo isso aqui sobre. Observe que a gente vai ter na parte de baixo, ó, isto vezes isso, ó. E nós sabemos que esta ideia é simplesmente pegar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, ó. Então vamos apagar aqui, eu vou precisar disso, ó, desse espacinho. Então aqui vai ficar o 7. Aqui não tem muito falha, você poderia até multiplicar já, se quisesse, tá? Porque não vai mudar nada aqui. Vamos levar ali mais uma passagem aqui, né?
mas não muda, a partir não vai mudar mais. Mas a minha recomendação é que só faça no final, porque de repente se der um número aqui divisível por 7, por exemplo, a gente cortaria, tá? Então vamos só no final, na última parte ali que a gente coloca. A raiz de 2 ao quadrado vai sair o 2 da raiz, menos o raiz de 3 ali ao quadrado vai ficar o 3. Observe que aqui deu um menos 1, né? Então posso até colocar aqui, vai ficar, vamos fazer completo, ó. Então ficaria assim, ó, o 7 raiz de 2 menos o 7 raiz de 3, isso aqui sobre menos 1. Só que como tem esse menos 1 aqui, ó, o que acontece? É simplesmente multiplicar em cima e embaixo por menos 1, então, ou simplesmente aqui, ó, mudar o sinal de cima, então vai ficar o menos 7, até tanto faz, ó, eu ia inverter a ordem ali, mas vamos deixar assim mesmo, ó, mais o 7 raiz de 3, ó, legal? Se invertesse esses dois de posição, tanto faz, legal? Vamos fazer só mais um para fechar, só mais um exercício. Então fazer só esse aqui para fechar de forma dinâmica agora. Então a gente multiplica em cima e embaixo por quem? Ó, pela mesma coisa, só que sinal trocado, né? Então vai ficar o 3 vezes o raiz de 2 mais 1. E aqui na parte de baixo ele ficaria quem? Ó, o raiz de 2 menos 1, raiz de 2 mais 1. Ó. Legal? Agora veja, ó, é o quadrado do primeiro, que no caso vai ser 2, menos o quadrado do segundo, que no caso vai ser 1. Porque observe, olhar para isso, eu também poderia usar até uma raiz aqui, né? Não mudaria absolutamente nada, é só pegar as mesmas coisas. Tudo isso aqui sobre quem? 3, e aqui vai ficar o raiz de 2 mais... Aqui somou perfeito, ó, raiz de 2 mais 1. Ou seja, aqui vai ficar, embaixo vai dar 1, então vai ficar simplesmente... coloquei raiz de mais aqui. Vai ficar simplesmente o raiz de 3 mais 3, ó. Legal, podia terminar assim mesmo, mas vamos fazer a distributiva aí. Legal? É isso, gente. Forte abraço para vocês aí, foi uma honra aí. Tudo de bom. Falhou!